Fala galera, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Estou aqui com as nossas duas salsinhas e com nossa logo para ensinar vocês com relação às ferramentas do Photoshop. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês com relação à ferramenta laço, laço poligonal e laço magnético. Para quem não viu, eu já ensinei aqui nos vídeos com relação à ferramenta letreiro retangular, letreiro elíptico e a ferramenta mover. Para quem não viu, basta clicar aqui em cima para assistir agora com relação a essas ferramentas. Como eu já disse em vídeos anteriores, eu vou ensinar vocês como que funciona a ferramenta de forma básica para as pessoas iniciantes e vou dar uma leve aprofundada em cada ferramenta aqui, justamente para ensinar vocês mais com relação à ferramenta, justamente para aquelas pessoas que já sabem mexer no Photoshop e querem aprender mais a fundo sobre essas ferramentas. Agora eu vou explicar para vocês aqui a ferramenta laço. Basicamente, quando você acaba de instalar o Photoshop, ela não costuma aparecer. Para ela aparecer aqui, você precisa pressionar aqui neste lugar com o botão do mouse que vai abrir essas três. A ferramenta laço é esta primeira. Clico nela, consigo pegar ela também com a tecla L do teclado. Como que funciona para usar essa ferramenta? Você clica com o botão do mouse e arrasta. Quando arrasta, ela cria uma linha. E aí, quando você solta, a seleção está feita. Preciso também ensinar para vocês agora, que se vocês não sabem, anotem, escrevam aí no post-it, prega na frente do computador o atalho Ctrl D, viu? Ele tira a seleção. Ctrl D é para retirar uma seleção. Vamos supor que fiz a seleção, não gostei dela, fiz errado. Ctrl D, apaga a seleção. De novo, vou fazer para vocês aqui, Ctrl D, tira a seleção. Importantíssimo esse atalho, é um dos principais aqui. Vamos lá. Basicamente, ela faz isso, cria uma seleção livre. Vou ensinar para vocês, como eu já havia dito em outros vídeos, essas ferramentas aqui de cima. Como que funciona elas? Essa primeira, eu faço uma seleção avulsa. Fiz essa seleção, quero fazer outra, faço outra seleção. Mas aí, se eu quiser adicionar uma seleção ou retirar uma parte dessa seleção já feita, eu clico aqui nesse segundo quadrado lá em cima, que eu consigo adicionar uma seleção. Consigo adicionar seleções à quantidade que eu quiser. Como que eu faço para tirar essa seleção? Vamos supor que eu fiz errado. Pego a terceira opção e retiro a parte da seleção que eu quero. Eu faço outra seleção, retirando essa seleção que está feita. E essa último quadradinho, ela une todas as seleções que eu coloco dentro dessa segunda seleção. Vamos supor, temos três seleções. Fiz esse círculo, fechei, ela agrupou todas essas seleções que eu havia feito, deixando só aquelas que estavam dentro da última seleção que eu fiz. Essa última a gente não usa muito, basicamente você vai usar essas duas, que é a seleção para adicionar e essa para retirar. Essa para adicionar e a outra para retirar. Porém, eu vou dar Ctrl D aqui, vou ensinar para vocês a maneira mais usual e mais prática para você usar, para você sair desse vídeo e já utilizar aqui no seu dia a dia essa ferramenta. Deixo sempre ela na primeiro quadradinho aqui em cima, faço uma seleção. Eu quero fazer uma outra seleção. Clico com o botão Shift e faço uma outra seleção. Clico com o botão Shift e faço uma outra seleção. O Shift faz adicionar a seleção automaticamente. E o Alt faz retirar a seleção automaticamente. O Alt consegue retirar e quando eu aperto o Shift, ele adiciona uma seleção. Certo? Vou dar Ctrl D aqui. Vou fazer uma outra seleção. Duas observações que eu quero fazer para vocês. Quando eu aperto Shift, vocês podem ver que aparece um mais na minha ferramenta. Quando eu aperto Alt, aparece um menos na minha ferramenta. E isso faz com que ele está mudando lá em cima os controles. Shift, ele adiciona. Alt, ele retira a seleção. E o Ctrl, quando eu passo em cima da seleção Ctrl, ele recorta aquela seleção. Eu recorto ela, como vocês podem ver. Vou dar Ctrl Z. E agora, essa última aba aqui em cima, que é difusão. Essa difusão tem um vídeo que eu vou postar aqui para vocês explicando uma aula só, um vídeo explicando só com relação à difusão, porque é uma matéria complexa, mas no geral ela suaviza as arestas. Mas eu vou postar um vídeo só explicando sobre difusão para vocês. Próxima ferramenta, ferramenta laço poligonal. A ferramenta laço poligonal segue a mesma lógica da ferramenta laço, porém ela cria pontos.
E quando eu clico com o meu botão do mouse, ela faz um ponto na imagem. E cada ponto forma uma linha reta do outro ponto, como vocês podem ver. Se eu der 2 cliques, eu fecho a seleção. Ou eu posso também juntar com o final da linha aqui, como vocês podem ver, aparece uma bolinha, clicando na bolinha, eu fecho a seleção. Essa ferramenta é muito útil para quando temos linhas retas, justamente para fazer algum recorte. Vou usar de exemplo aqui, para recortar, para fazer a seleção deste logo. Clico aqui, na ponta, faço até o final, e vou fazendo pontos na imagem, e cada ponto vai me gerando uma linha reta. E aí eu consigo vir e fechar a seleção deste quadrado, como vocês podem ver agora. Vou dar Ctrl 0 para abrir a imagem inteira, Ctrl D para tirar a seleção, e a ferramenta laço poligonal utiliza aquelas mesmas regras da outra ferramenta do laço. Como que funciona? Primeira, eu faço uma seleção avulsa. Quando eu clico aqui no Alt, quando eu clico na segunda aqui, ou no Shift, eu adiciono uma seleção. Na terceira ali, eu tiro a seleção que eu quero. Isso é muito prático para utilizar, porque vamos supor que eu vou selecionar aqui de novo de forma mais rápida, para mostrar para vocês como que funciona. Vamos supor que eu selecionei aqui errado. Ó, passei errado. Aí, eu vou utilizar aquele atalho Alt para abrir essa ferramenta de menos e retirar a seleção desta parte. Como vocês podem ver, e se eu quisesse adicionar uma parte da seleção, clico com Shift e adiciono. Segue a mesma regra da ferramenta laço. Vou dar Ctrl D para tirar a seleção, Ctrl 0 para abrir a imagem inteira. Agora, a última ferramenta é a ferramenta laço magnético. Ela vai seguir a mesma lógica aqui em cima, para adicionar, retirar. Porém, ela vai vir com essas observações. Essas observações mostram o quanto ela vai ser precisa e qual que é a frequência de pontos. Por que frequência de pontos? Vou mostrar para vocês aqui na imagem. Quando eu clico com a ferramenta laço magnético, ela vai reconhecendo o contraste entre um pixel e outro. Como vocês podem ver, mesmo eu não passando ali, ela vai reconhecendo aonde mais ou menos eu passo o meu mouse. Eu não estou clicando, eu estou arrastando o mouse. E ela vai reconhecendo e fazendo aqueles pontos, como vocês podem ver. Quando eu fecho, ela fechou a seleção e fez a seleção. Como que funciona? Aqui tem a largura de pixel que ela está reconhecendo, o contraste, quanto maior esse número, mais preciso ela vai ser, e a frequência entre os pontos. Essa ferramenta ela não é muito precisa, a não ser que você tenha um controle muito bom na mão. Vou fazer na folha de salsa aqui para mostrar para vocês. Ela não pega as pontinhas das arestas também. Não é uma ferramenta muito precisa, por isso que eu não uso ela muito, não é muito usual no meu dia a dia. Lembrando também, se eu der 2 cliques, ela fecha a seleção. Mas, no geral, eu indico para vocês a sempre trabalharem com essa ferramenta aqui, laço poligonal, por ela ser mais precisa no recorte. Justamente para ela é complicada de mexer, mas é questão de costume. Vamos supor que eu queira recortar essa parte da imagem. Para arrastar com a mãozinha assim, eu clico com o espaço do nosso teclado aqui. Vamos supor que eu quero recortar aqui. Você consegue fazer estes pontos, e aí através desses pontos eu consigo fazer uma seleção boa. A laço magnético não pega essas partes mais para dentro da imagem, ela pega mais superficial. Por isso que eu digo para vocês fazerem um trabalho mais perfeito possível, utilizem essa ferramenta laço poligonal. No geral é isso, muito obrigado, gente. Segue outros vídeos aí para vocês aprenderem mais sobre o Photoshop. Deem um like, comentem o próximo vídeo que vocês querem. Muito obrigado.